Olá, meu nome é Aldo Lucion, eu sou professor do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta aula de hoje eu gostaria de analisar um aspecto bem específico da visão, que é a origem dos campos receptivos visuais do tipo on e off. Esse é um tema que eu observo que normalmente gera dúvidas entre os estudantes desta área. No primeiro vídeo que eu apresento, eu faço uma síntese de todo o conteúdo da aula e, posteriormente, eu analiso especificamente cada um daqueles pontos. Então vamos lá. Eu inicio então a nossa aula revisando o mecanismo de transdução da luz lá nos nossos fotorreceptores, destacando que quando os fotorreceptores estão no escuro, ou seja, redução de luz, a rodopsina, que é o fotopigmento, está na sua forma inativa. E a forma inativa da rodopsina induz abertura de canais de sódio, e a abertura de canais de sódio tem como consequência elétrica na membrana a despolarização daquela membrana. Portanto, no escuro, com a rodopsina inativa, nós temos a célula receptora está despolarizada. Quando a luz incide, como ele mostra aqui, quando a luz incide sobre o bastonete ou qualquer outro fotorreceptor, a rodopsina se torna ativa. E a ativação da rodopsina fecha canais de sódio da membrana desta célula, e esse fechamento de canais de sódio, como era de se esperar, causa uma hiperpolarização da membrana, porque entram menos cargas positivas, portanto a membrana aumenta a sua diferença de potencial. O que eu quero destacar com vocês aqui é a liberação do neurotransmissor do fotorreceptor sobre a célula seguinte, que é a célula bipolar. Então, o fotorreceptor, os cones e bastonetes, produzem e liberam glutamato sobre a sinapse com a célula bipolar, que está aqui embaixo, que nesse slide a gente não mostra. Então, o glutamato é liberado como qualquer neurotransmissor. Um neurotransmissor é liberado quando a célula está despolarizada, que é o que ocorre aqui no caso dos receptores visuais no escuro. Então, no escuro, a célula visual está despolarizada e isso promove a liberação de glutamato sobre a célula bipolar nesta sinapse. Quando a luz incide sobre a célula receptora, a rodopsina é ativada e essa ativação da rodopsina tem como consequência elétrica nessa membrana a hiperpolarização da membrana, ou seja, há um aumento da diferença de potencial da membrana. E essa hiperpolarização, como era de se esperar, em qualquer célula isso aconteceria,
essa hiperpolarização da membrana reduz a liberação do glutamato. Reduz, como ele mostra aqui, né? Com a hiperpolarização, tem menos moléculas de neurotransmissor, que neste caso é o glutamato, sendo liberadas. Então, a luz, de fato, hiperpolariza a célula receptora e isso reduz a liberação do glutamato sobre a célula seguinte, que é a célula bipolar. Então, esse aspecto é importante da ação da luz sobre a liberação do neurotransmissor, que nesse caso é o glutamato. Bom, aqui eu começo a tratar do assunto dos campos receptivos do tipo on e off. Então, na nossa retina, os campos receptivos são agrupados em círculos concêntricos. Então, os campos receptivos visuais lá na retina são círculos concêntricos e de sinal oposto. Então, se um campo receptivo tem um centro ON, ele é chamado de campo receptivo do centro ON, a periferia desse campo receptivo, a periferia é do tipo OFF. Um campo receptivo do tipo ON é aquele em que a luz despolariza a célula ganglionar. Despolariza as células ganglionares aqui, que são as células na cadeia de células lá da nossa retina. Eu vou voltar a este tema. Deixa eu analisar mais especificamente para que isso possa ser entendido. Aqui nesse exemplo específico, a célula tem um campo receptivo de centro ON, ou seja, a luz incide nesse campo receptivo aqui. O que a luz faz sobre o fotorreceptor, aqui no caso é um cone, o que a luz sempre faz sobre os fotorreceptores é hiperpolarizar o fotorreceptor. E a hiperpolarização do fotorreceptor, também o que ela sempre faz é a redução da liberação do glutamato. A liberação do glutamato sobre a sinapse com as células bipolares. Aqui entra uma questão chave para o entendimento dos campos receptivos do tipo ON e OFF. Nós temos dois tipos de células bipolares. As células bipolares que expressam receptores para o glutamato, estes receptores são inibitórios para o glutamato, ou seja, quando o glutamato atua sobre esses receptores, ele hiperpolariza a membrana da célula bipolar. Esses receptores inibitórios para o glutamato são receptores relacionados à proteína G e eles são genericamente chamados de receptores metabotrópicos, ou seja, são células bipolares em que o glutamato normalmente hiperpolariza a membrana. Hiperpolariza, porque os receptores para o glutamato são inibitórios. Vocês possivelmente estejam achando estranho o que eu estou falando, porque vocês provavelmente já ouviram muitas vezes ser dito que o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. E de fato é. No entanto, algumas células nervosas, entre elas células bipolares aqui na retina, expressam receptores que são inibitórios, ou seja, quando o glutamato atua sobre esses receptores, o glutamato hiperpolariza a membrana. Então, nós temos dois tipos de células bipolares. As células bipolares que se hiperpolarizam pela ação do glutamato e células bipolares que se despolarizam pela ação do glutamato. Essas células bipolares que despolarizam pela ação do glutamato, elas expressam
receptores na sua membrana, essas células bipolares, expressam receptores do tipo AMPA-kainato, ou seja, quando o glutamato atua sobre esses receptores do tipo AMPA, ela despolariza a célula bipolar, o glutamato despolariza a célula bipolar. Nas células bipolares que expressam receptores inibitórios para o glutamato, nestas células bipolares, quando a luz incide sobre o fotorreceptor, ela aumentará a sua atividade, ou seja, ela despolarizará, gerará despolarizações mais frequentes, mais numerosas. Por quê? Porque o receptor para o glutamato é inibitório, então o glutamato que está sendo liberado ali, ele vai inibir a célula. Quando a luz incide, reduz a liberação de glutamato, portanto a célula bipolar fica livre da ação do glutamato, ou seja, ela aumenta o disparo de despolarizações simplesmente porque o receptor para o glutamato é inibitório. Quando reduz a ação do glutamato, portanto, ela aumenta a sua atividade basal, aumenta a sua atividade de despolarização basal. Então, esta célula bipolar que aumenta a sua atividade pela ação da luz que se dá aqui nos receptores, essa célula bipolar que aumenta a sua atividade se chama uma célula bipolar do tipo ON. Por razões óbvias, a luz ligou esta célula, ou seja, a luz aumentou a atividade elétrica desta célula, por isso que ela se chama do tipo ON. Já por outro lado, as células bipolares do tipo OFF são aquelas em que a luz desliga a atividade de despolarização dessa célula bipolar. Então, essas células bipolares do tipo OFF, elas expressam receptores do tipo AMPA-kainato, são receptores ionotrópicos lá para o glutamato, são receptores de despolarização do glutamato, ou seja, quando o glutamato atua sobre esses receptores, despolariza a membrana. A luz, o que ela faz sobre o fotorreceptor é sempre diminuir a liberação do glutamato. Então, nesta sinapse em que a membrana pós-sináptica expressa receptores excitatórios do tipo AMPA, nessa sinapse a redução da liberação do glutamato desencadeará uma redução da despolarização, porque menos glutamato atuando sobre receptores excitatórios, menor atividade despolarizatória dessa célula bipolar. Então, aqui na nossa retina, as células bipolares dão origem a duas vias paralelas. Uma via em que a luz ativa a célula bipolar e uma outra via em que a luz inibe a célula bipolar, ou seja, reduz a atividade da célula bipolar. E a base dessa diferenciação se deve à expressão desses receptores na membrana, desses receptores para o glutamato, ou seja, um grupo de células bipolares expressa receptores inibitórios para o glutamato e outras células receptores excitatórios para o glutamato. A sinapse entre a célula bipolar e a célula ganglionar, que é a célula seguinte na cadeia de células lá na retina, é sempre excitatória, sempre o glutamato sempre aumenta a atividade da célula ganglionar. Aqui nós não temos receptores inibitórios para o glutamato, é sempre uma sinapse excitatória para o glutamato. Mas a diferenciação já ocorreu aqui na célula bipolar. Então, algumas células ganglionares serão ativadas pela ação da luz. Então, a luz, eu vou escrever aqui, a luz ativa um conjunto de células ganglionares, que são chamadas de células ON.
Um outro conjunto de células ganglionares, pela mesma ação da luz, será inibida, reduzirá a sua atividade. E essas células ganglionares são chamadas do tipo OFF, ou seja, a luz reduz a sua atividade. E o ponto-chave aqui é a expressão diferenciada de receptores glutamatérgicos na membrana das células bipolares. E a organização diferenciada destas células ganglionares, ou seja, um conjunto de células ganglionares do tipo OFF se organiza preferencialmente na periferia do campo receptivo e um outro conjunto de células ganglionares do tipo ON se concentram na parte central. Então, deixa eu só voltar aqui ao slide anterior, que talvez fique mais claro. As células ganglionares do tipo OFF, elas se organizam na periferia do campo receptivo, elas se localizam nesta posição, enquanto que as células ganglionares do tipo ON se situam mais centralmente, formando o que se chamam os campos receptivos visuais. E pode ocorrer o contrário também, ou seja, nós temos um campo receptivo de centro OFF, ou seja, em que a luz reduz a atividade das células ganglionares, portanto, nós podemos ter células ganglionares do tipo OFF que se concentram nesta porção central aqui do campo receptivo e células ganglionares do tipo ON que se concentram aqui na periferia. Os campos receptivos visuais sempre têm esses sinais opostos. O resumo desta aula é de que o campo receptivo visual do tipo ON é aquele em que a luz aumenta a frequência de potenciais de ação nas células ganglionares. O campo visual do receptivo do tipo OFF é aquele em que a luz reduz a frequência de potenciais de ação nas células ganglionares. E a existência desses campos receptivos do tipo ON e OFF se deve ao fato de que algumas células bipolares se despolarizam pela ação da luz que incidiu lá nos fotorreceptores. Outras células bipolares se hiperpolarizam pela ação da luz que ocorre ali nos fotorreceptores. As células bipolares que se despolarizam pela ação da luz e que estão localizadas no centro do campo receptivo, por exemplo, formam o que se denomina campo receptivo do tipo ON. O centro OFF, no caso do centro OFF, é formado por células bipolares que se hiperpolarizam com a incidência da luz. Então, nós podemos ter campos receptivos de centro ON e também de campos receptivos de centro OFF. E a periferia sempre tem sinal oposto. Que é o que eu escrevo aqui, a periferia do campo receptivo sempre tem sinal oposto ao centro. Os campos receptivos ON e OFF são formados pela organização das células ganglionares. As células ganglionares se organizam de tal forma que elas se concentram, as células ganglionares do tipo ON, por exemplo, se concentram no centro ou na periferia. E o oposto também ocorre com as células ganglionares do tipo OFF. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês.